Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Números 23, o 19 e o 20. Números 23, o 19 e o 20. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Números 23, o 19 e o 20. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá? Números 23, 19 e o 20, que diz assim, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria, o 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Só até aqui, meus irmãos. Nessa tarde, meus irmãos, que Deus está falando para você é que ele não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. E o que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir, porque é no tempo dele. Que você só descanse, se aquiete e confie em Deus que você serve. Oh, aleluia! Porque passa o céu e passa a terra, mas a palavra dele na tua vida não vai passar. Mas aí você tem que confiar, aí você tem que descansar. Oh, aleluia! Porque o tempo é dele, ele faz como ele quer. Oh, aleluia! E na hora que ele quer. Oh, aleluia! Porque muitas das vezes a gente quer antecipar a promessa de Deus na nossa vida. Mas que você não queira antecipar, que você espere no tempo dele, que você descanse e confie e se aquiete. Não queira antecipar, não queira se precipitar. Porque quando você quer se precipitar, quando você quer passar na frente do Senhor, a gente paga preço. E que você não queira pagar preço não, meus irmãos. Porque só quem já pagou preço sabe como dói. Pagar preço por desobediência. Então que você obedeça a ele. Que você se aquiete, espere e confie. Não queira passar na frente dele não. Porque quando você quer passar na frente dele, meus irmãos, a gente paga preço. Então espera no Senhor, descansa e confia. Porque ele é fiel para cumprir, meus irmãos. Porque o homem pode prometer para mim, para você e não cumprir. Mas Deus não. Quando ele promete, ele cumpre. Mas é no tempo dele. Porque primeiro ele tem que provar em você. Primeiro ele tem que saber que nós somos. Porque jamais ele vai entregar algo para mim, para você de qualquer jeito. Ele tem que nos provar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele tem que provar em você, meus irmãos. Mas quando ele prova em você, que você passa pela provação, né? Oh, aleluia. Ele chega, meus irmãos, para cumprir o que ele prometeu. Porque tem que ser provado. Mas muitas das vezes você não quer ser provado. Muitas das vezes quando a gente está sendo provado, a gente quer desistir. Mas que você não desista. Que você continue. Continue a caminhada. Mesmo chorando, continue caminhando. Oh, aleluia. Que você não pare. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque ele vai cumprir, meus irmãos. Que ele prometeu na tua vida. Mas que você não pare. Somente adore. Porque enquanto você adora, ele trabalha. Porque ele trabalha no silêncio, meus irmãos. Ele trabalha no oculto. Não precisa você ver o trabalho dele na tua vida, não. Porque no silêncio ele trabalha por mim e por você. No silêncio ele neutraliza o inimigo. Para não tocar em mim e você. Para não tocar no meu e nos teus. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso. Para tocar em mim e você. Como um leão faminto. Só não toca porque Deus não permite. Então que você somente adore. Porque enquanto você adora, ele trabalha. Enquanto você adora, ele livra a mim e a você de todo mal. Ele nos protege. A mim e a você. E a nossa família, a nossa casa. Mas que você somente adore. Que você faça a nossa parte. Porque enquanto você adora, meu irmão, ele trabalha. Ele opera um milagre na minha tua vida. Mas que você adore. Não pare. Independente da situação, independente da circunstância. Não pare de adorar. Adore, adore, adore. Porque o meu teu milagre está chegando. Deus está chegando para fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Porque ele é Deus das causas impossíveis. O que para mim, para você é impossível, para ele não é nada. Então confia no teu Deus. Descansa, se aquieta. Oh, aleluia. Porque ele vai cumprir, meus irmãos. Porque não tem ninguém que peça dele cumprir o que ele prometeu na tua vida. Não tem ninguém que peça. Oh, aleluia. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já arrancou toda a pedra de tropeço do teu caminho. Deus já arrancou todo o demônio, toda a legião, toda a entidade. Porque nada pode pedir o que Deus tira na tua vida. Porque o que Deus tira na tua vida vai se cumprir. Porque ninguém pode pedir. E nessa tarde Deus já arrancou todo impedimento. Para mim você passar. Para mim você cantar o hino da vitória. E quando Deus quer abençoar, meus irmãos, ele abençoa. Oh, aleluia. E não tem ninguém que peça. Ninguém, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que querem ficar no meio do teu caminho. Com pedra de tropeço e não quer sair. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus já arrancou. Porque você tem que passar. E você tem que cantar o hino da vitória. E não tem ninguém que peça. Porque chegou o meu teu tempo. Porque para tudo não é tempo determinado. Vai ter um tempo que você vai estar sendo provado, sim. Vai ter um tempo que você vai estar no deserto, no vale. Mas vai ter um tempo, meus irmãos, que você vai, né? Receber o que Deus nos prometeu.
que Deus vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. E nessa tarde Ele cumpriu o que Ele prometeu na tua vida. Porque você passamos pelo deserto, eu e você passamos pelo vale, eu e você passamos pela tempestade. E nós não paramos, nós continuamos, nós não desistimos, nós não negamos o nome dEle. É por isso que Ele vai cumprir, meus irmãos, o que Ele prometeu na tua vida. Porque você não parou em meias calúnias, em meias perseguições, em meias deformações, e você continuou caminhando. E você continua adorando. Deus se agradece, meus irmãos, que não para, que adora, independente da situação, independente da circunstância. Quando você não para, meus irmãos, Deus se agrada muito de você. Porque você, né, continuou. Oh, aleluia. Continuou caminhando, continuou adorando. Oh, aleluia. E é por isso, meus irmãos, que Ele vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, oh glória. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Oh, aleluia. O choro dura uma noite, meus irmãos, mas a alegria vem para amanhecer. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel, oh glória. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Tudo pode passar, meus irmãos, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus na minha tua vida não vai passar, porque tem que se cumprir. Porque Ele não é um para que minta, muito menos um para que venha se arrepender. Mas que você só descanse e se aquiete e confie em Deus que você serve, porque Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque não tem ninguém que impeça, não tem ninguém que possa frustrar os planos de Deus na tua vida. Porque Ele vai cumprir, meus irmãos. Oh, aleluia. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter o tempo que Ele vai prometer, vai ter o tempo que Ele vai cumprir. E nessa tarde, meus irmãos, chegou o tempo de Deus cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Mas que você descanse e se aquiete pelo operar milagre na tua vida. Para Ele cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Oh, aleluia. Descansa, aquieta a tua alma. Descansa o teu coração. Deixa o papai trabalhar, deixa ele fazer por você. E como pai, meus irmãos, só quer o melhor para os seus filhos. Então que você deixe ele fazer. Que você esteja com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele. Porque ele fala comigo com você, meus irmãos. Mas muitas das vezes você não dá ouvido à voz dele. Porque você quer estar rebelde. E você quer fazer o que quer. Mas não é o que você quer não, meus irmãos. É o que ele quer. Porque é a vontade dele que prevalece na tua vida. Porque ele que manda, ele que desmanda. Porque ele é oleiro e nós somos vaso. Oh, aleluia. Porque a nossa vontade, meus irmãos, é muito fácil de fazer. Mas é dele que prevalece na tua vida. Porque a gente faz planos. Mas é os planos dele que prevalecem na minha tua vida. Oh, aleluia. Não é nossos planos não, meus irmãos. É os planos dele. Porque muitas vezes a gente faz plano. A gente diz, vou fazer assim. Mas não é como a gente quer não, meus irmãos. É como ele quer. Porque é a vontade dele que prevalece na minha tua vida. Porque ele nos conhece, ele nos sonda. E como pai só quer o melhor para os seus filhos. Oh, aleluia. Mas que você deixa ele fazer por mim, por você. Oh, aleluia. Você escuta a voz dele. Dê ouvido à voz dele. Porque a voz dele é livramento na tua vida. E como pai só quer o melhor para o seu filho. Qual pai que vai querer o que é ruim para o seu filho? Nenhum, meus irmãos. Então que você escuta a voz dele. Deixa ele guiar-me a você. Oh, aleluia. Deixa ele fazer por mim, por você. Oh, aleluia. Que você dê ouvido à voz dele.
Quando ele falar comigo, você escuta a voz dele. Oh, aleluia. Porque ele só quer o melhor para mim, para você, meus irmãos. Porque muitas das vezes quer do nosso jeito. A gente quer fazer assim, vou fazer assim, assim. A gente quer porque quer do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito, não. Porque do nosso jeito a gente quebra a cara. Do nosso jeito a gente paga preço. Então que você deixa ele fazer por você. Oh, aleluia. Oh, glória. Amém, meus irmãos? E só até aqui. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.